Duas locomotivas restauradas pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária voltam aos trilhos amanhã no tradicional passeio da Maria Fumaça entre Campinas e Jaguariúna. Desde 1977, a associação, formada por amantes do trem, preserva a história da ferrovia brasileira. Escondida na área rural de Campinas, fica a estação ferroviária Carlos Gomes. Atingida por um incêndio em setembro de 2020, durante a pandemia de Covid-19, a estação vem sendo restaurada gradualmente. A fachada já foi recuperada, mas ainda faltam as portas e janelas no padrão e pintura originais e o reparo do telhado das plataformas. Inaugurada na década de 20, hoje é a sede regional de Campinas da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, onde seu Edson trabalha como voluntário há 40 anos e conhece a história de cada vagão. Tem carro aqui que uns falam pra gente que Dom Pedro andou neles, outros falam que não foi Dom Pedro, não chegou a conhecer os carros. Tem o do Rui Barbosa também, tem a mesma história. Tem o do Maluf, que era do trem do governo itinerante, do governo Paulo Maluf. Também temos dois carros aqui, um em administração e outro no dormitório. A estação Carlos Gomes, em Campinas, é o maior museu dinâmico ferroviário do país e é aqui que fica a oficina de restauração das locomotivas e vagões da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A entidade conta hoje com um dos maiores acervos ferroviários, com aproximadamente 30 máquinas já restauradas. De acordo com Maurício Poli, diretor de eventos da associação, o restauro de cada máquina custa cerca de R$1 milhão, dependendo da condição em que ela chega à oficina. Esse trabalho de revitalização é mantido pela venda de ingressos nos passeios turísticos e também com a ajuda de patrocinadores e investidores públicos e privados. Nosso trabalho, além de preservação do material rodante, é um trabalho cultural, um trabalho histórico, né? Um trabalho que resgata o valor desse pessoal que construiu o país, né? A ferrovia que ajudou a trazer o progresso e desenvolver muitos estados e cidades, né? Essa é a nossa grande história, né? Tanto é que o nosso público-alvo são os idosos, são os que mais vêm aqui. Eles choram quando vê as locomotivas, muita gente encontra equipamento que ele trabalhou na época dele. Esse que é um grande agradecimento pelo nosso trabalho. Seu Edson explica que o trabalho é lento. No mínimo, é necessário o prazo de 1 ano para a recuperação de um vagão, mas a operação pode levar o dobro do tempo devido às dificuldades para obter peças equivalentes para deixar as locomotivas mais parecidas com o que eram originalmente. A gente tem que procurar as características originais, mas dentro do possível, sem alterar muito, né? Inclusive mesmo porque tem parte mecânica que a gente não tem como mudar muito. A gente tem que sempre ver pelo lado da própria segurança na circulação. Esta Dama de Ferro, a locomotiva a vapor número 9, foi fabricada em Berlim em 1912. No início dos anos 2000, ela foi restaurada e entrou em operação nos passeios turísticos de Campinas a Jaguariúna. Com a pandemia de Covid-19 e a paralisação das atividades, ela foi recolhida à oficina da estação Carlos Gomes, onde foi atingida por um incêndio em setembro de 2020. Agora, depois de ser totalmente reformada, ela volta ao trabalho na data em que completa 110 anos. Além dela, a locomotiva a vapor número 215, fabricada nos Estados Unidos também em 1912 para a antiga estrada de ferro oeste de Minas, volta ao trabalho depois de ficar parada para uma revitalização. Ela foi a primeira a funcionar pela associação em nível nacional. Amanhã as duas voltam ao trabalho. Quem vai comandar o trem é a 215. Nós vamos ter a cerimônia de inauguração, vai ter champanhe, vai ter o bolo comemorativo dos 110 anos delas. Vai ser um negócio muito bonito. Vai ter até parabéns amanhã. Vai, com certeza, elas merecem, né? Para quem não quiser perder o passeio com as centenárias locomotivas, a Maria Fumaça parte todos os sábados, domingos e feriados da estação Anhumas, em Campinas, em 2 horários, às 10 e às 15 horas. O percurso possui cerca de 45 quilômetros até a estação de Jaguariúna, em meio a uma paisagem rural repleta de história.